Claro que não temos aqui um tempo máximo. Portanto, Sr. Deputado Ivo, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado pela sua introdução relativamente às conclusões de 30 de agosto de 2014. O primeiro capítulo sobre o próximo ciclo institucional e depois, desde logo, as questões económicas que é um aspecto central, naturalmente, na nossa situação atual. Concordamos com o diagnóstico, que aqui está expresso e que o Sr. Secretário de Estado referiu. A situação da economia no emprego é fonte de grandes preocupações, sobretudo na área do euro a inflação é excepcionalmente baixa, o desemprego inaceitavelmente elevado e, sobretudo, o desemprego entre os jovens. Outros dados que temos e que saíram recentemente de instituições como a OCDE revelam que 30% dos jovens portugueses estão em risco de pobreza. Temos também dados da OCDE sobre a pobreza e sobre a geração que nem estuda nem trabalha e o impacto disso nos jovens, que saíram recentemente, também bastante preocupantes para um país como Portugal. E aqui eu penso que a questão central que se coloca sobre este capítulo das questões económicas é qual é a posição de Portugal relativamente à questão da flexibilidade orçamental. Se estaremos mais alinhados com a nova posição de Draghi, de Rompuy, mesmo a posição da França, a posição de Christine Lagarde, de uma mais ligado com uma maior flexibilidade orçamental, possibilitando o crescimento económico e dando impulso à economia e ao emprego, ou se continuaremos alinhados com a posição alemã, uma posição de uma maior austeridade relativamente a estas questões económicas. Portanto, seria a primeira questão que lhe queria colocar. Isto também está ligado com a questão do novo comissário e o seu perfil ideológico de alinhamento com a austeridade, também já aqui referimos na intervenção inicial, e depois outra questão relacionada com a nova estrutura da Comissão, com a nova forma de trabalhar que o seu Presidente instituiu, sendo os vice-presidentes a liderarem grupos de projetos e os comissários a reportarem a esses vice-presidentes, naquilo que nas empresas designaríamos uma passagem de uma estrutura funcional para uma estrutura mais matricial. E, portanto, a questão que eu coloco é em que medida é que isso não poderá afetar Portugal e o comissário indicado por Portugal, e se o engenheiro Carlos Moedas não passará de um secretário adjunto do Primeiro-Ministro para uma posição também fora da primeira linha no âmbito da nova Comissão. Pronto, depois, relativamente às questões das relações externas, e que aqui aflorou a questão da Ucrânia e a imposição das novas sanções, também uma questão sobre qual o impacto para Portugal, para as empresas portuguesas e, sobretudo, na agricultura, das sanções aplicadas em relação à Rússia, qual o impacto que isso terá na nossa economia, nas nossas empresas e em Portugal. Depois as outras questões que aflorou, e obviamente que são preocupantes, também a questão do Iraque e da Síria, com a ocupação de partes dos territórios pelo Estado Islâmico do Iraque e do Levante, a questão de Gaza, a Líbia e a própria questão do Ébola, são questões também que gostaria de ouvir a posição do Sr. Secretário de Estado sobre as mesmas. Muito obrigado.